Estou aqui com o professor Daniel e vamos conversar sobre essa questão do movimento, né? Qual que é a importância do movimento para a educação da criança pequena, para a formação dela, né? Bom, o movimento é fundamental na vida de todo mundo, né? Quer dizer, se não tem movimento, o corpo está morto, né? Agora, você imagina que se a gente tivesse umas 10, 15 crianças espalhadas nesse pátio aqui, o que elas estavam fazendo, né? Ou seja, a criança tem a descoberta do mundo é através do movimento, né? Então, se você cerceia o movimento da criança, o desenvolvimento dela acaba ficando comprometido, vamos dizer assim, né? Porque se você soltar a criança aqui, ela vai, ela pega, ela sobe, ela olha, né? Vai procurando as coisas, enfim, e já chama o amigo já entra na história e taraná. Agora, se você tem as crianças enquadradinhas lá numa sala de aula, enfim, 70 centímetros quadrados para cada uma, né? Ou seja, ali tem uma educação corporal, mas não é a educação corporal da descoberta, né? A educação corporal da obediência, da disciplina, enfim, né? Então a gente tem que ter, poder ter esse balanço, né? Entre o controle voluntário, né? da conduta, vamos dizer assim, das crianças, do movimento, e isso que é um espaço para que ela possa correr, brincar, enfim, né? Então, o movimento é fundamental, né? Fundamental para todas as idades e sobretudo para a educação infantil, para as crianças pequenas, que é um momento da vida delas onde basicamente a vida é uma vida corporal, né? Quanto menor a criança for a criança, mais corporal ela é. Ou seja, até mesmo quando bastante pequena, as questões do diálogo com a mãe, com os pais cuidantes, etc., se passa através do corpo, da tonicidade do corpo. Se tem uma mãe dura, se tem uma mãe mais acolhedora, se tem, né? A criança, isso é um diálogo, né? O que o Vallon chamou de diálogo tônico, né? Então, é fundamental. O corpo é a base, o movimento é a base do processo de desenvolvimento. E o que é a psicomotricidade? Bom, a psicomotricidade é uma área do conhecimento que vem sendo constituída aqui no Brasil, ao longo dos últimos 81, mais ou menos, começamos uma luta aí, nos anos 80. Então temos aí para mais de 30 anos de luta, né? Onde a gente vem buscando constituir essa área do conhecimento numa profissão. Então a psicomotricidade é uma área do conhecimento onde a gente vai estudar as formas de pensar, as formas de se desenvolver, de sentir, de se movimentar, inclusive, né? A partir, então, os aspectos cognitivos, os aspectos afetivos e os aspectos de coordenação e assim por diante, a partir de intervenções corporais. Então, a psicomotricidade é uma área que vai estudar isso, as questões do esquema corporal, de como a criança tem a noção do próprio corpo, de como a criança pode constituir a noção do próprio corpo, e o que é que isso tem vamos dizer, de desdobramento, vamos dizer, para as aprendizagens em geral, a relação com a vida, assim por diante, ou como é que o movimento da criança pode contar para nós uma determinada história, a história dela, né? A partir de um jogo, ou como a criança, a partir de um jogo, em movimento e a intervenção dos adultos, pode estar aí aprendendo, ou ela pode mostrar para nós como é que ela está aprendendo o mundo que a cerca, as regras sociais, a organização social e assim por diante, os jogos de papéis e assim por diante. Então a psicomotricidade é uma área do conhecimento que tem essa ideia de estudar o movimento humano, o ser humano e o seu movimento nas suas relações internas de propriocepção e externas do entendimento do mundo, do que a rodeia e assim por diante, né? Sim. E nesse contexto aí, qual que é o campo de atuação do profissional? Então, fundamentalmente, nós temos dois grandes campos de atuação. Na verdade, a gente poderia delimitar três. Um está um pouco mais em segundo plano nesse momento, mas são a reeducação, a terapia psicomotora e a educação psicomotora. Então, no caso da educação infantil, a gente tem um foco na questão educacional, ou seja, leva em conta a questão do desenvolvimento e da articulação do processo corporal
com as aprendizagens em geral, né? Porque se a gente está na escola, fazendo uma intervenção na escola, nós temos que ter uma articulação dessa atividade com todas as outras atividades que se desenvolvem na escola. Não podemos fazer lá um balcão de negócio, vamos dizer assim, fazer um atendimento de psicomotricidade. Não, nós vamos lá para participar do processo escolar como um todo. Então, entendendo que o corpo e a atividade corporal facilitam nesse processo, até porque tem conceitos, vamos dizer, se a escola vai trabalhar com conhecimento sistematizado, então tem conceitos, né? Que as crianças ainda não têm uma aproximação, elas jogam, mas ainda não nomeiam, vamos dizer assim, né? Então, o jogo é perfeito para isso, porque a partir de um jogo você pode nomear, você pode contar uma história, você pode entrar em conceitos matemáticos, você pode, enfim, né? Ao mesmo tempo que está fazendo uma intervenção na criança a nível corporal, para que ela possa expressar até onde está aonde é que ela tem o que ela tem de avanço, o que ela tem de limitação e assim por diante, para a gente poder intervir também corporalmente, ajudando as crianças nisso, na constituição do seu corpo, dos movimentos do seu corpo e também da relação com o seu entorno. E quais são as tendências aí nessa área atualmente? Para onde que você vê essa área se desenvolvendo, né? Bom, essa área hoje tem um campo grande, mas eu acho que a gente pode falar primeiro das tendências que são já constituídas, consolidadas, né? Então, fundamentalmente, a gente tem um trato dentro da psicomotricidade que a gente aponta para duas grandes correntes, né? Uma corrente que a gente chama de funcional, que é essa que vai trabalhar com o esquema corporal, que é pautada na psicologia do desenvolvimento, sobretudo no Piaget, que é um camarada importante aí da psicologia e da educação, que vai olhar para o corpo das pessoas assim, como um corpo que vai se desenvolvendo a partir dos aspectos maturacionais, enfim, e vai ganhando possibilidades. E essas possibilidades têm que ser oferecidas para as crianças. Saltar, rolar, pular, trepar e assim por diante, que são de ordem que a gente chama de ordem funcional do corpo, ou seja, é o básico. Equilíbrio, lateralidade, respiração e assim por diante. E a gente tem uma dimensão da psicomotricidade que a gente chama, que ficou nomeada, de relacional. Então, o foco dessa abordagem é a comunicação e a expressão, ou seja, auxiliar as crianças a partir do jogo corporal, a partir da relação corporal, a expressar os seus desejos, as suas necessidades, a sua agressividade, a organizar a sua agressividade numa direção construtiva, vamos dizer assim, dar voz a essa agressividade. A gente parte do pressuposto que a violência ela é resultado de uma agressividade que não pode ser dita, né? Que não pode ser, não tem voz. Até porque para a gente estar fazendo isso aqui, enfim, tem que ter um nível de agressividade, senão não funciona, né? Então, a agressividade é princípio de vida. Então, também essa questão da agressividade, a questão da própria sexualidade das crianças. Então, se a parte da psicomotricidade funcional ela se ancora na psicologia do desenvolvimento, sobretudo no Piaget e Gesell, enfim, nos autores que têm uma tendência maturacionista, na relacional a gente vai buscar apoio no Vallon, que com essa questão do diálogo tônico, da importância dos pares cuidantes, etc., que é um cara articulado ao socio-interacionismo, né? E também na psicanálise. A psicomotricidade ainda é uma área que faz algumas misturas de correntes epistemológicas, mas vai partir desse pressuposto, né, de que o corpo expressa, o corpo, aquela história, né, o corpo fala, na verdade o corpo expressa, né? E o psicomotricista, então, nesse caso, vai tentar, se lá a gente faz alguns exercícios, circuitos, salta, pula, né, no campo funcional, aqui a gente vai estabelecer um diálogo corporal com a criança. A gente vai facilitar que ela possa expressar o que ela quer expressar e assim por diante, levando em conta isso, os aspectos agressivos, a agressividade, levando em conta a questão da sexualidade, que são bases da existência humana, né? Até por conta da própria
pauta da psicanálise, enfim, que traz o tema da sexualidade infantil e assim por diante, tal, né? E que normalmente socialmente é meio travado. Então as crianças têm alguns momentos em que elas têm uma obstacularização, vamos dizer assim, do seu desenvolvimento. E a psicomotricidade entra no sentido de restabelecer esse fluxo, seja no campo funcional, seja no campo relacional. Então, no campo funcional, a gente está trabalhando com o que se chamou de esquema corporal, e no campo relacional, a gente está trabalhando com o que se chama de imagem corporal, ou seja, que é essa imagem que a gente tem de si e tal. Então, por exemplo, transtornos alimentares é um problema de imagem, hiperatividade é uma questão corporal de imagem, né? Então, a gente tem muitas entradas. Então a psicomotricidade hoje trabalha então aí falando de socialmente, né, como as entradas socialmente estabelecidas, a gente tem isso então que é o campo da educação. Atualmente a gente tem um grupo trabalhando com UTI, neonatal, né? Então inseridas dentro dos hospitais, trabalhando com desenvolvimento, com estimulação precoce, com desenvolvimento precoce das crianças. A gente tem a inserção nas creches e pré-escolas, que é fantástico. A gente vai trabalhar com os bebês, com crianças de 1 ano e meio. Nesse período aí a gente pega tantas modificações, né? E as crianças tendem, a cada salto qualitativo no desenvolvimento tem um conflito, né? E se a gente pode intervir nesse conflito para que ela circule com mais tranquilidade, com mais facilidade, com menos culpabilidade, às vezes quando envolve os temas da agressividade, da sexualidade, né? Tanto melhor. Tem uma área da psicomotricidade que hoje trabalha com geronto, né? Então a gente tem um campo da psicomotricidade que chama gerontopsicomotricidade, que vai trabalhar com as questões do envelhecimento, né? Enfim, de como poder envelhecer de uma forma mais tranquila, saudável, né, sem perder tanto o dinamismo corporal e assim por diante, ou até mesmo ajudando no processo de adaptação, vamos dizer assim, né, dessas novas situações que vão aparecendo para os idosos. A gente tem um campo da psicomotricidade que vai trabalhar com as questões da deficiência, né, seja ela motora, sensorial, enfim. Temos a psicomotricidade que trabalha com crianças muito pequenas dentro das piscinas, e nós temos também um estudo sobre psicomotricidade que vai trabalhar com as questões do trabalho, que é um pouco mais avançado do que um pensamento um pouco diferente da questão da ergonomia, que vai se ocupar das posturas e etc, né, das cores e tal. A gente vai trabalhar mesmo com os aspectos disso, né? Por exemplo, se eu tenho lá uma atividade dentro da fábrica que é muito mecânica, a gente vai pensar quais são as consequências disso na constituição do sujeito, esse movimento repetitivo, né? Para além da ergonomia, né? Enfim. Então, mas basicamente hoje então a psicomotricidade tem um campo que vai se estendendo aí, porque são muitos anos de estudo e tal. Mas o grande lugar da psicomotricidade é na educação, né? Fundamentalmente na educação. E dentro do campo da educação, eu vejo que é na educação infantil, porque é onde a gente tem um processo de desenvolvimento mais acelerado. Todo dia tem novidade, todo dia você bota um jogo, o jogo pode ser o mesmo, né? O mesmo material, você lá e o jogo é diferente. As crianças estão se movimentando diferente, as crianças estão procurando coisas diferentes e assim por diante, né? Então é muito bacana como o desenvolvimento no período de 0 a 6, né, que é o que cobre a educação infantil aí, ele é voraz, né? As crianças querem conhecer tudo, né, basicamente. A gente uma intervenção pode ajudar no processo de conhecimento, de desenvolvimento e também nos processos onde há uma estagnação, uma trava, um pequeno
pequenas questões de relação, da própria constituição do sujeito. E aí uma intervenção corporal cabe muito bem, até porque a linguagem da criança, nesse momento, ela é fundamentalmente corporal. Quase você conversa com a criança, você vai, enfim, puxar a conversa com a criança para poder ir dando nome a isso, né? Mas muito da comunicação da criança é pela via do corpo, né? Aliás, muito da comunicação humana é pela via do corpo, né? Mas é que a criança, ela basicamente tem isso como recurso central, né? A questão corporal como recurso central. Então, nesse sentido é que a psicomotricidade, o corpo, o movimento na educação, eles são centrais, né? Legal, professor. Obrigado pela Uma conversa aí. satisfação. Muito Até legal. mais. Até mais.